Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, damos continuidade à série especial sobre a metodologia de trabalho do Mediar. A conversa reúne integrantes do Núcleo Permanente de Autocomposição do MPRS, o Mediar, além do diretor do CEAF, promotor de justiça Sérgio Iane Arres. A série aborda os conceitos fundamentais da autocomposição, seus benefícios para o Ministério Público e para as partes envolvidas, além de experiências práticas de mediação bem-sucedidas. A gente veio falando muito sobre isso, Justo, mas eu acho importante também a gente delinear bem os pontos, né? Porque a gente não pode perder a noção, acho, né? Que apesar das pessoas conhecerem muito o Mediar, elas têm uma curiosidade enorme em conhecer mais. E nós temos sempre novos servidores, novos promotores, né? Então, assim, de uma forma assim, objetiva, Ivana, justo assim, o que faz o Mediar? Qual é o papel do Mediar dentro do Ministério Público, né? É tudo que a gente está conversando até o momento, mas de uma forma mais objetiva, assim, como é que vocês enquadrariam isso? Eu quero prestar uma homenagem, nós queremos prestar uma homenagem a todos os servidores integrantes do Ministério Público, as pessoas da Paula e da Duda. É fundamental, de fato, o trabalho dos servidores. E nessa entrega que se faz, eu percebo muita personalização. Nós conversamos muito antes das reuniões, inclusive sobre os perfis que comparecerão nas reuniões, que é uma atividade de inteligência, de conhecimento. Então nós nos preparamos. Isso nos dá uma certa, e muita, na verdade, artesanalidade, né? A entrega é artesanal em cada caso. Sobre a forma de acesso ao Mediar, também os colegas, de uma forma bastante próxima, pessoal, simples, entram em contato conosco, seja por telefonema, telefone do Mediar, telefone da unidade, seja por e-mail, não é? Buscando muitas vezes trazer a situação concreta e a partir daí nós dialogamos, né? E nós temos várias possibilidades e o papel do Mediar, me parece, em alguns eixos. O primeiro deles, a autocomposição em si, que abrange todas as formas, na busca de resultados concretos, implementáveis, econômicos e com impacto social, que para nós são premissas fundamentais de resolutividade. Nós temos aqui a possibilidade da atuação do Mediar como um espaço de diálogo e integração, é como se fosse uma argamassa institucional, e isso está previsto, por exemplo, nós temos um contato com o programa Pertence da subadministrativa, depois podemos falar sobre isso, e também o Mediar tem um papel estratégico, de ajuste estratégico com os colegas, que contatam o Mediar e nós conversamos, nós fazemos uma troca a partir da experiência do colega, várias ponderações técnicas, inclusive envolvendo a neurociência, no sentido de que o colega possa, ele, tomar as decisões necessárias. E aí, algo que para nós é fundamental. Nos casos concretos, o Mediar atua em auxílio ao colega, não atua de modo autônomo. Então, o nosso chefe, o nosso serviço é dado ao promotor, ao procurador natural. Tá, mas assim, Ivana, daí, cumprimento e já te levantando uma pergunta. Tá, mas assim, ó, então a forma de acesso, para deixar bem claro, é simples. A pessoa, o colega, no caso, manda um e-mail e diz, olha, estou precisando do auxílio do Mediar neste caso, precisa relatar o caso para vocês fazerem uma pré-análise, ou vocês, a partir dali, entram em contato com o colega e apuram as circunstâncias? A gente até bem pouco atrás brincava que para chegar no Mediar basta qualquer sinal de fumaça que a gente está disponível. Porque aquilo que é uma pedra de toque também da autocomposição, que é a informalidade, a gente quer que desde o princípio seja a cara do Mediar também. Então, os colegas estão acostumados a ligar para a gente quando tem o nosso contato, os servidores também, os colegas promotores, os colegas servidores. Tem uma forma oficial, mas tem essa informalidade também de acesso inicial, inclusive para tirar dúvidas. Então, pode telefonar, pode mandar o WhatsApp, enfim, a forma como for a mais simples inicialmente. Depois, claro, a gente pede que seja formalizado num PGEA, porque a gente está numa administração pública e precisa se pautar pela publicidade, não é? Mas um PGE dizendo brevemente qual é o caso e juntando os documentos principais. E na sequência isso passa por uma aprovação
interna do Conselho do Mediar, porque além de nós aqui compõe o Mediar também o nosso coordenador administrativo, que é o secretário-geral do Ministério Público, o João Ricardo, hoje, né? Então nós fazemos uma pequena apreciação nesse Conselho do Mediar, que é uma formalidade para apurar a relevância institucional, a pertinência, o interesse público, né? Inclusive porque, isso é importante dizer, às vezes os pedidos vêm de externos. Sim. A gente já criou vínculos com o Estado, municípios, empresas, advogados, né? Mas para que o Mediar trabalhe, precisa do ok do colega da base, com atribuição natural, e precisa que haja um interesse institucional também em atuar quando esse pedido vem de fora. Sim. Mas muitas vezes os colegas acolhem isso como uma grande oportunidade de uma solução que já os afligia. Né? E aí o pedido chega então para vocês, né, pelo sinal de fumaça, claro, depois ele é formalizado e tem que ser mesmo pelo PGE, e vocês analisam, como tu disse, a relevância institucional, né, e a pertinência da atuação também, ou seja, em outras palavras, e essa é a minha pergunta, existem alguns casos em que vocês, olha, não estou dizendo das matérias indisponíveis, tá? Por exemplo, ninguém vai fazer um acordo num crime de homicídio, mas estou dizendo assim, ó, das matérias que estão disponíveis para vocês. Né? Vocês me olharam com uma cara que eu fiquei pensando, pelo menos até o momento, tá? Pelo menos até o momento. A gente atua em tudo. Eu sou promotor do júri, né? Então eu tenho que manter meu lado adversarial sempre pronto. Sempre pronto. Mas assim, ó, vocês analisam. A cara vocês fizeram uma cara assim, dizendo assim, por que não? Sabe? Veio um balão assim, por que não? Não, para aí. Vamos deixar isso aqui para um outro. Caso a gente atuou mesmo em homicídio. Entende? Isso. Também. Nós tivemos um caso muito interessante, não é? E trágico, não é? Olha só que caso interessante. Eram dois amigos, né? Dois amigos, famílias amigas do interior do estado do Rio Grande do Sul, não é? Um dos amigos vinha, assim, já no entardecer, já à noite, numa estrada, dirigindo um trator, não é? E um outro amigo, e o trator sem luz, né? E um outro amigo, que não sabia, não percebeu, e bateu com a moto no trator e faleceu. Né? Então, um homicídio, né? Claro que não doloso, né? Mas alguém até perquiriu a questão de um dolo eventual, porque como é que tu anda numa estrada com um trator sem luz? Né? Bom, caracterizado para mim. Resultado. É evidente, está na cara. Resultado, né? As famílias se tornaram inimigas e vem para o Mediar a realização ou não de uma NPP. Né? A realização ou não de uma NPP. Pelo enquadramento no culposo, é isso? Sim. E aí todas aquelas questões. Difícil a situação, né? Muito difícil, porque, e como é que o NPP vai se resolver como a questão na esfera civil? Não é? Difícil. Aí se procurou conversar com os pais da vítima, eles até viriam para o diálogo, mas a irmã da vítima disse que não queria. Pois é. Não é? E aí foi aquele problema. Então a gente já mediou quase que tudo ali. Mas me segue, como é que segue esse caso aí, como é que aconteceu? Teve? Não fizeram ou não fizeram? Fizemos. Não sei se pode falar assim. Pode. Esse é um caso já solucionado. Fizemos o NPP. E a irmã da vítima acabou, ou ela continuou Na verdade, os pais é que eram legitimados. A gente tenta sempre incluir a vítima. Essa é uma pedra de toque também do Ministério Público, né? E havia já uma ação judicial para indenização civil. Uhum. E essa era a principal controvérsia, porque nós queríamos proporcionar a reparação dos danos cíveis também nesse NPP. E o colega também desejava isso, né? Mas como é que nós compusemos isso? Além das medidas outras, né, prestação de serviços à comunidade em grau máximo, nós conseguimos compor um ressarcimento à família da vítima, mas não total, se conseguiu fazer dessa forma. Então, nós deixamos ainda aberta a porta para discussão da questão civil, mas já indenizamos em um valor muito significativo, que para uma comunidade rural pequena, era um município de 3 mil habitantes, se eu não me engano,
foi na monta de 50 mil reais e eram agricultores, então Sim. foi muito substancial para essa família, mas ainda negociamos e deixamos as portas abertas. Sim. Foi uma negociação difícil para aquele que era acusado, né, para essa família do infrator. Ele tinha recém, eu acho, 19, 20 anos, também Sim. uma pessoa muito jovem, né? E ele assumiu, então, resolveu a parte penal, porém ficou com essas outras pendências, É uma já situação com... difícil, né? Difícil, mas saíram todos bastante satisfeitos e aliviados em todas as frentes, né? Sim. Então a gente conseguiu pacificar. Duda, por favor, ajuda. Não, e tem a questão também, um caso muito bonito que a gente fez parte, que acho que é interessante a gente comentar. Ele envolve também um homicídio que foi de bastante repercussão, assim, bastante trágico, que foi aquela moça que ela estava grávida e ela foi assassinada por uma vizinha. A vizinha, na verdade, assassinou ela para pegar o bebê Sim. que estava na barriga e levou para o hospital e disse que a criança era dela. Sim. E quando a gente ficou sabendo desse caso, através da doutora Rosélia, a parte do júri, né, estava com a doutora Caligari, mas a doutora Rosélia, ali no Bem Me Quer, ela se preocupou com a vítima principal dessa tragédia, que era a filha já sobrevivente desse casal. Só que era uma questão super complexa, porque era uma família, na verdade, que o vínculo era socioafetivo. Essa mãe que foi assassinada, ela era, na verdade, tia dessa menina. Sim. Mas ela foi criada a vida inteira pelo pai socioafetivo e que não tinha um vínculo formalizado juridicamente. Quando a gente se deu conta dessa questão e quando chegou até nós, a gente começou a organizar e através de uma parceria com a Defensoria Pública para fazer essa mediação dessa família, para que eles tivessem a compreensão da importância de que esse pai mesmo socioafetivo, ele era pai dessa menina, e a importância de que as coisas fossem bem harmonizadas nessa família, porque essa avó queria, então, naquele momento, ficar com a menina, a mãe da vítima, da falecida. Queria, então, assim, não, a minha neta, então, vem pra gente. Pelo fica sangue, né? Pelo sangue. Ela é nosso sangue, ela Sim. fica com a gente. Sim. E romperia, então, com essa convivência socioafetiva. E foi muito bonito esse trabalho, porque a avó e o pai da menina puderam, então, conversar e se ouvir. E ele dizia assim, eu perdi a minha mulher, eu perdi o amor da minha vida, grávida da minha filha, e agora querem tirar a única coisa que me resta, que é a luz da minha vida, a minha filha. Então foi um trabalho muito bonito, que foi feito em parceria com a Defensoria Pública, que foi um marco também, assim, de vários trabalhos que a gente vem realizando com outras instituições também, que a gente pode falar mais a respeito. E que tratou, assim, de um homicídio, de um caso gravíssimo, e nessa parte a gente não vai tocar, mas como a gente falou aqui, a gente se preocupa com as soluções reais e as soluções, às vezes, que até fogem do óbvio, assim, mas o que a gente precisa garantir nesse momento? Bom, é o melhor atendimento para essa menina. Sim. Então, a gente vai fazer tudo o que tiver disponível dentro do sistema de justiça para que essa família tenha menos sofrimento. Então, a gente fez esse trabalho com a Defensoria Pública, que foi bem interessante, assim, porque a gente imaginou, essa avó vai procurar a Defensoria Pública para formalizar um processo de guarda e de vínculo. Sim. E daí a gente já conversando com a Defensoria e tudo, a gente já assim, quando ela chegar lá e ela procurar esse serviço, vocês já sabem que encaminhem ela para mediação. Sim. Então, a gente estava com todo esse ambiente preparado, a gente fez mediações na Defensoria e no Mediar. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, muito importante e que, de novo, reforça o nosso principal objetivo, que é sempre garantir a melhor solução para a sociedade, para o caso concreto, totalmente artesanal e que envolva a solução mais resolutiva e com menos sofrimento para todos os envolvidos. E quando os casos chegam para vocês ali, tá? Dentro dessa sequência. Então chegou lá, vocês formalizaram no PGE, tá tudo certinho, vocês fazem a reunião ali do conselho. Tá? Vocês têm mais ou menos assim, em termos de índice, assim, quantos vocês dizem, não, isso aqui ou tem muitas rejeições, no sentido assim, não, olha, isso aqui não. Normalmente vocês trazem. E em acolhendo, tá? E essa era então a pergunta seguinte: em acolhendo,
existe alguns requisitos para efetivamente se efetivar. Por exemplo, vocês disseram, Paulo Valério, tu disse, Ivana, tu ressaltou muito isso também no início, que precisa da voluntariedade dos envolvidos. Aí vocês fazem o primeiro contato e a parte que não solicitou, né, ela coloca um óbice. Não, eu não quero conversar com essa gente. Né? Coloca um óbice assim forte. Vocês insistem, e se insistem, qual é esse limite, né? Ou não, ou já, bom, se não tem a voluntariedade aqui, a voluntariedade é um requisito, o caso é declinado. Em outras palavras, há um trabalho inicial para mover o sentimento de não adesão ao mediar para a adesão, ou as pessoas, os envolvidos, já têm que estar de pronto, aptos a pelo menos conversar? É muito difícil de as pessoas não aderirem à primeira reunião, de os externos não aderirem, Boa. né? Porque essa primeira reunião é também uma reunião de esclarecimentos e vem na forma de convite. E a gente usa da mesma informalidade, às vezes, para explicar e para desmistificar. Eles vão de cara fechada, mas vão. Os que vão de cara fechada, Isso, né? os que vão. Mas eu acho que tinha uma pergunta prévia tua também, que eu acho que é bem importante, porque quais casos, e todos os casos dá para mediar, todos os casos, né? A gente chegou na parte criminal para dizer sim, a gente atua em todas as áreas, mas um trabalho muito importante que a gente faz com os colegas, quando eles decidem, bom, eu não quero ajuizar nesse caso, eu não quero seguir na ação judicial, quero tentar compor, é bolar uma estratégia, traçar junto com o colega uma estratégia. Então, Sim. uma vez aprovado, e a aprovação é muito formal também, né? Alguma coisa muito básica, a gente se reúne com o colega, ou com os colegas, às vezes já englobamos outros colegas, para traçar uma estratégia, porque às vezes é caso de autocomposição, normalmente dialogar é muito importante, inclusive para depois ajuizar, se for o caso, Sim. é uma estratégia interessante, mas às vezes não é o momento de ajuizar. Ou, às vezes a gente precisa investigar um pouco mais, a gente precisa ter mais elementos, investigar os fatos, ou apurar o direito, ou ter um relatório técnico. Então, a gente faz uma reunião estratégica, que a gente chama de reunião interna, e no mediar a gente está começando, Sérgio, a criar os nomes para a coisa, porque Sim. a gente está acostumado com os nomes do processo Sim, civil. sim, A gente está criando os nomes de um processo administrativo autocompositivo agora. sim. Os tipos de reunião, como a gente funciona. A gente está criando uma nova era no Ministério Público. A gente diz, esse é o Ministério Público moderno, em que se dá uma outra ferramenta para Sim, resolver sem os dúvida. inquéritos e tal, né? Então, é isso. Isso. Dessa ideia de um novo Ministério Público, ou de aperfeiçoamento desse nosso querido Ministério Público, né? Temos refletido muito sobre, por exemplo, a inteligência artificial, que está em implementação bastante avançada na instituição, e isso tem um mérito fantástico, sabemos, e refletimos sobre como se desenhará a nossa instituição a partir do uso efetivo dessa ferramenta, e muito abrangente, de uma maneira exponencial, se diga, né? Em relação ao próprio papel dos seus integrantes, os servidores e promotores. E aí, nessa reflexão, vem essa situação do acolhimento humano. E é isso que nos diferencia. Essa capacidade que todos nós temos de conhecer as normas jurídicas, então, o que pode, o que não pode ser feito, os efeitos daquelas condutas que temos, né? E, ao mesmo tempo, a preocupação com o ser humano. A necessidade do contato presencial, e se não for possível, virtual de alguma forma, né? Esta vivência é fantástica. E aí, nesse acolhimento com o planejamento estratégico, nós conversamos com os colegas, por exemplo, sobre as possibilidades que o colega tem se não houver sucesso na mediação, que nós chamamos tecnicamente de MASA, melhor alternativa sem acordo. O colega já é em estado a vislumbrar. É uma recomendação, é uma ação civil pública, como fará se não houver acordo? Então, nós construímos isso juntos. Mas tem um limite para isso, Gilson? Por exemplo, e quem dá esse limite, tá? Vamos imaginar, a gente está falando aqui dos casos de sucesso que são, a grande maioria, com uma repercussão ótima. Mas é claro que existiram casos que a autocomposição não foi possível. Qual é esse limite? Quem é que detecta, assim, ó, olha, aqui não adianta... parou, não adianta forçar, agora vamos ter que buscar o MASA, né? Porque a gente está, entre aspas, perdendo tempo aqui, estamos até agravando a situação, porque... Entendi.
Primeiro, E quais as características, Paulo Valério, e já se puder acrescentar aí, quais são as características gerais, né? Cada caso tem a sua peculiaridade, mas quais são as características destes casos, né? O que vocês encontram, seja nos interlocutores, ou seja na matéria, que fazem efetivamente a autocomposição naqueles momentos ali não dar certo? respondo fácil, não é? Falta de confiança. Né? Quando há, por isso que eu reportei ao Gilson, ele foi muito preciso numa intervenção esses dias em uma mediação muito difícil, que eu não vou declinar aqui, porque ela ainda tem uma repercussão social aí grande, né? Mas é a falta de confiança. Seja a falta de confiança no staff, dos mediadores, dos que fazem os métodos de autocomposição, seja a falta de confiança entre as partes. Isso é decisivo para que nós encaminhemos para a conclusão de uma mediação. Aliás, semana passada houve a conclusão de uma mediação, apesar de o Gilson ter feito uma manifestação muito forte, não é, em uma sessão anterior, que aquilo era fundamental, uma das partes voltou a reincidir, não é, em estratégias não, digamos assim, adequadas, não adequadas. Né? Como é que a gente percebe isso? A gente percebe pelas linguagens não verbais. Né? Por isso que a gente ensina, não vim aqui para fazer merchandising do meu livro, mas metade do meu livro é sobre as linguagens não verbais. Então, todos nós estamos treinados nas linguagens não verbais, sabe? Conversas que a pessoa faz contraditórias entre ela mesma, né? Não, eu concordo, mas agora você está discordando. Você disse que concordava, agora discordava. Não. A gente chama assim, eu chamo numa palavra engraçada, parambolê. Só começa a fazer uns parambolés. Né? Tipo assim, não, eu nunca pedi dinheiro, mas você poderia me emprestar um dinheirinho? Tá? Eu não costumo pedir dinheiro, mas você poderia me emprestar um dinheirinho? São conversas... Eu não bebo, mais uma dose, por favor. Conversas contraditórias. Mas foi bem assim mesmo. Então a gente percebe assim, o que se chama na linguagem técnica o vazamento. Começa a vazar que a pessoa não está sendo confiável, que a pessoa está realmente querendo dissimular uma postura, e aí a gente começa a fazer intervenções, começa a fazer testes de realidade. Olha, você disse isso na última reunião. Não disse. Disse, está aqui na ata. Entendi. E agora você está dizendo diferente. Entendi. Então o mediador faz testes de realidade. A técnica é a exposição da pessoa. Ela tem que ficar exposta perante o grupo. Então, o que acontece? A gente trabalha também... Mas tem que fazer isso com cuidado, né? Com cuidado. Porque como... Penso eu, tá? Vocês me corrigem se eu tiver errado. É que tu tá falando, vocês estão falando e eu estou imaginando o processo. Porque tu tem que fazer isso de uma forma, e tu faz isso de uma forma que tu não desistiu ainda da autocomposição. Então, tu tem que expô-la, mas sem perdê-la, né? Claro. É só para chamá-la à realidade, é isso, né? Exatamente. Inclusive porque depois ela pode voltar. Isso pode ser... As mediações às vezes encerram, mas elas são retomadas. Exato. E a confiança, como se disse aqui, ela tem que ser mantida sempre. Uhum. Ele pode não dar certo naquele momento, mas ele pode vir a se tornar teu interlocutor novamente. Sim. Então, manter boas relações e essa habilidade do mediador é para sempre. E é engraçado, viu, Sérgio? Porque quando começam os parambolês, nós começamos a nos olhar. Vocês já notam... A gente começa a se olhar, né? Aí a gente faz assim para ir pro celular, né? Aí a gente vai pro celular. Aí eu converso com todos ali. O que vocês acham disso que foi feito? Aí o Gilson disse assim, isso é picaretagem. Aí, Ivana, concordo. Não é? Vamos intervir. Quem é que vai intervir? Aí o Gilson, eu acho que eu me sinto mais à vontade para intervir. Então vai. Então a gente vai combinando no celular. Sim. Por isso que a gente está sempre com o celular ali. E a gente fica distante. Um fica lá, outro fica lá, para poder perceber a linguagem de toda a sala. Né? E aí eu ia falar uma coisa meio... O pessoal vai achar meio exibicionista, mas a gente sim trabalha com física quântica, né? A gente trabalha com energia, todos nós somos energia, e a gente sente perfeitamente
Quando fluiu, e aquela coisa Sim. roda, e quem sabe fazer isso, né? E a gente sente quando o troço trava. A gente sente quando o troço trava, né? Não sente, gurias? Sim. Ah. Sim, muito Se eu nítido. puder Fala- contribuir fala de alguma pra mim. forma e exaltar o trabalho dos mediadores, porque realmente é um trabalho de muita percepção, tem que ter muito... estar muito bem, o mediador tem que estar muito bem para trabalhar em todo esse processo de percepção, e os doutores conseguem ter toda essa habilidade no caso a caso, sempre artesanal, sempre caso a caso. Então não existe uma fórmula pronta, porque muito depende dos atores, das pessoas que estão envolvidas, e ter também essa sensibilidade, né, de poder saber quando agrega alguém, quando aquela pessoa não agrega na interlocução, né? E todos estarem abertos, é muito importante esse preparo do mediador, esse trabalho constante, e tem que estar muito bem, ele tem que se preparar fora também. E vejam, elas trabalham, a Paulinha está se formando ainda como mediadora, a Duda já é mediadora, elas não fazem só trabalho de secretariado, elas são mediadoras. Elas fazem intervenções. Sim, sem dúvida. Com grandes negociadores pesados. Isso é comum. Elas dão ideias, trabalham como mediadoras mesmo. E ainda tem que fazer ali a coleta de informações. Mas eu estava pensando, assim, não sei também se vocês concordam com isso, e isso até é um estímulo para os nossos servidores e para os nossos promotores a se capacitarem, porque, na realidade, essa percepção de que quando a coisa não flui, de quem está mentindo, quem está falando a verdade, a gente sente naturalmente, né? Às vezes a gente não presta atenção, e com certeza as pessoas que não estão capacitadas, estou me incluindo aí, elas não têm a técnica para trazer isso de uma forma mais rápida e mais consciente, né, a expertise para a nossa realidade. Mas a gente sente, né, Gilson? Mesmo nas audiências adversárias, assim, que estão em conflito, tu tá ali, tu não tá mediando, tu tá ali no confronto. E vem uma testemunha que é tua testemunha. E ela tá mentindo, e tu sente, tem alguma coisa errada aqui, né? Sente na barriga. Tu sente, né? A Duda ia falar. Não, e isso é muito importante, assim, porque a gente fala sobre na mediação, assim, mas eu acho que, no geral, é muito importante que a gente aprenda a se auto-escutar. Né? Se auscultar. Isso, essa palavra. E confiar no nosso feeling mesmo, assim, é isso. Então, essa abertura para o diálogo, assim, e quando a gente percebe, tem uma coisa aqui que não tá legal, e eu e a Paulinha, a gente faz, às vezes, essas ponderações, a gente conversa, assim, a gente fala a postura corporal dele, quando deram tal ideia, ficou estranha, ele se retraiu, não foi legal, ou, nossa, quando deram tal ideia, deu uma abertura maior. A gente também cuida bastante a questão da confidencialidade durante as tratativas, assim, a importância de que aquele ambiente tenha confidencialidade passa também porque sejam feitos acordos em relação à publicização do que está sendo tratado ali, as fotos, a gente conversa. Então, assim, eu e a Paulinha, a gente faz esse trabalho 360, assim, que é bastante interessante. Mas isso da percepção, e que o que eu ia comentar antes, é que eu e a Paulinha, a gente se divide nos casos, né? Então, até para ficar mais leve, assim, a gente tem uma compreensão, é como se a gente tivesse casos referência, mas a gente sabe de tudo, assim, todos nós sabemos de tudo. Sim. E daí, às vezes, a gente sai da reunião falando assim, hoje deram show. Muitas vezes. Porque é muito, muito fantástico, assim, poder vivenciar a autocomposição na prática, de perceber isso, assim, de que às vezes a coisa tá entroncada, e daqui a pouco vem uma luz que destrava e as coisas andam, assim, e realmente é muita técnica, é muita habilidade, é muita prática, assim, é muita autopercepção também. Parece uma magia. Parece uma magia. É impressionante. Do nada surge uma ideia. A gente fica até impressionado, assim, cara, é magia, né? Como é que várias situações, né, que isso aqui nunca vai ser destrinchado pelos métodos de raciocínio normais que nós, integrantes do Ministério Público, temos. É quando tu entra no espaço dos métodos autocompositivos, tu entra para um outro mundo. É impressionante, né? Eu lembro quando eu ingressei na mediação, no mediário já conhecia um pouquinho, eu fiquei pensando, não vou aguentar.
Porque uma das questões, eu acho, é sustentar a crise. E essa é a grande habilidade, porque numa mediação... Explica um pouco mais isso. Quando as Explica gurias um pouco mais disseram isso. assim... O que afeta, então, diretamente a pessoa que tu traduziu como sustentar a crise? O que seria isso? Numa mediação, como a gente pode falar de tudo, é um frente a frente. Eu acho que é um pouco aquele embate, aquela adrenalina do júri também, em que as teses são colocadas em oposição, porém de uma outra forma, né? Com mais tranquilidade. Mas mesmo assim, o conflito aparece, porque a gente quer mexer na ferida. Claro. É a ferida que a gente quer mexer com assertividade. A gente não está com medo dessa ferida, a gente não pode ter medo dessa ferida. Sim. Então a crise vem à tona, Sim. aquela ferida vai ser mexida. Sustentar a crise significa aguentar o momento de tensão e ter a confiança de que ele vai passar. Mas a gente tem que se treinar muito para isso, para aguentar. Às vezes as pessoas mentindo, ou às vezes as pessoas desabafando demais, as pessoas se adaptando a esse novo método. Sim. Então sustentar a crise é alguma coisa muito importante. Mas como tu dizes, e eu acho que tem sido um investimento muito grande do mediar, assim, uma percepção institucional de que a gente precisa nos treinar, os colegas, e passar por essa experiência de viver o que o Gilson tem chamado que é a sala da magia. Mas a gente tem feito um esforço muito grande, depois dá para passar também no que a gente chama no mediar, passou a chamar de treinamento em ação. Todo colega que coloca um caso no mediário vai trabalhar junto do início ao fim. Sim. E vai aprender pela prática. Então, é treinamento em ação, não é só teórico. Sim. É estar junto com a gente, é sentir. É depois de uma reunião, esse debate que a gente faz, fazer junto com a gente e perceber, isso aqui não deu tão certo. Ou, puxa, como isso funciona? Porque tu só consegue, eu acho que aderir a essa nova grande metodologia vivendo isso. É como eu quase quis desistir no início. Acho que o colega precisa passar por isso também, sentir como é que isso se dá. Mas me parece, né, a minha percepção em que pese as técnicas serem gerais, o diálogo ser perene, existem algumas formas de abordagem, cada caso é um caso, né? O que deu certo num não vai dar certo no outro. A entonação de voz com um interlocutor, ela tem que ser mudada para outro, né? E isso, na verdade, como tu... caindo a ficha de uma forma mais profunda daquilo que tu falou lá no início, Paulo, né? Isso, na verdade, nós estamos falando aqui do mediar. Mas se nós quisermos abrir, nós estamos falando das relações humanas, né? Porque quantos mediares tu tem que fazer em casa, quantos mediares tu tem que fazer na corrida com a tua mente, né? Quantos mediares tu tem que fazer no colégio, quantos mediares na tua vida profissional, né? E aí destaco aquilo sobre o que nós conversamos muito. Uma das principais características ou requisitos do mediador é a escuta. E é uma escuta que começa, seja pelas técnicas de observação das linguagens não verbais, que começa muito antes da preparação, da inteligência dos casos, e que se desenvolve ao longo da própria mediação. Nós observamos muito. E nesses momentos difíceis, no momento da crise, nós aguentamos, nós escutamos aquilo que é desagradável, e nem sempre naquele momento do conflito, às vezes é necessário, mas nem sempre é o momento do mediador falar. Se aguarda. E aí quando se abre um espaço na mente, né, do interlocutor que está com mais resistência ou mais agressividade, enfim, o mediador pode fazer uma pergunta, que é uma das técnicas. E se fizéssemos assim? Pronto. Então, ao longo de horas de mediação, às vezes poucas palavras ou frases-chave são o suficiente para indicar o caminho, né? E isso exige de nós muita autodisciplina, né, da escuta, né? Então, nós temos, todos os juristas, opinião sobre tudo, né? Não interessa. O que interessa é o caminho que a parte que o envolvido vai fazer. E um controle da ansiedade, né? Justamente o grande desafio do mediador foi o que a Paulinha falou, né? O grande desafio do mediador é a manutenção desse buscado estado de imparcialidade. Esse é o grande desafio. Porque todos nós... Ainda mais para nós, né? Ainda mais para nós. Nós somos integrantes. É difícil não se parcializar. Por dois fatores. Nós somos gaúchos, então a gente tem um lado sempre. Né? E nós somos promotores e servidores do MP. Então nós temos um lado na cara. Nós fomos forjados em uma cultura que nós temos que resolver o problema
E nós fomos forjados na resolução desse problema por métodos adversariais. Então, o nosso cérebro, ele funciona por julgamentos, não é? Esse está errado, o outro está certo. Não, esse está certo, o outro está errado. Né? Então, o mediador, esse é o grande desafio. A gente buscar constantemente a imparcialidade. E mais ainda, como é difícil, e a Ivana me colocava isso ontem, tu não acha que o nome da prática que nós fazemos tem que ser autocomposição do Ministério Público? Eu acho, porque a nossa autocomposição ela é completamente diferente de qualquer outra autocomposição. Sabe parece por quê? bem lógico isso, né? Porque nós temos que mediar né, os nossos próprios colegas. Sim. Que muitas vezes temos algum vínculo de amizade aqui e ali. Eu estou há 36 anos no Ministério Público, eu sou amigo de muita gente, ou pelo menos acho que sou. e aquela coisa da imparcialidade. Né? Então, olhem como é difícil a nossa mediação. Né? Eu vou dizer até assim, é fácil um mediador, vamos dizer assim, vai ficar feio assim, um mediador de família, você e você. Não, a nossa mediação é diferente. Primeiro, nós temos que fazer a mediação entre os nossos pares, que de fato é a mais difícil, porque às vezes você tem no mesmo caso concreto envolvido direitos humanos, ambiental, urbanismo e área penal. E aí você tem que chamar os CAUs, os centros de apoio. Então, às vezes, você está ali com 12 colegas. E você tem que fazer uma primeira mediação duríssima, que cada colega vai buscar pretender a predominância da sua área. Claro. Né? E esse é o grande desafio. Aí, depois de um grande esforço, não é? A gente aí, obtendo uma unidade consensual, aí vamos para fora negociar. Eu dou um exemplo. Por exemplo, nós mantemos aí uma mediação estrutural há anos, na questão do regime prisional, do semiaberto. Nós ouvimos, acho que todos os colegas que trabalham nessa área para saber, porque cada região tem uma apreciação a respeito da tornozeleira, por exemplo. Uns, eu acho muito boa, outros, não, mas não pode substituir o regime semiaberto. Então, tu tem que coletar toda essa gama de, digamos assim, independências funcionais, e reunir todas essas independências funcionais e colocar dentro daquele mesmo artigo 127, parágrafo 1º, que diz que nós temos de ser unos e indivisíveis. Tá? Então, esse já é o primeiro desafio. Aí, depois que tu consegue essa unidade e indivisibilidade, aí tem que ainda negociar com várias instituições de fora, antagônicas, muitas vezes, àqueles interesses que o Ministério Público defende. Então, por isso que a nossa mediação e ser mediador do Ministério Público é muito difícil. E não é para nos incensar, não, é porque é mesmo. Então, e a gente muitas vezes está gerindo crises. Agora, por exemplo, de manhã já surgiu uma pequena crise de um acordo. Crises que invadem a área econômica, às vezes crises que invadem a área até política, que nós não podemos invadir. Não, eu te entendo. Não sei se é porque eu fui presidente da associação, mas eu te entendo bem. Como é difícil. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e no Instagram.